Olá, sou a Fernanda Halfen, faço parte do Comitê Jurídico Imobiliário do GRI. Também sou a responsável pelo Jurídico Consultivo Imobiliário Societário da Lúcio Incorporadora. E hoje eu tenho a honra de receber o Alexandre Daúde, da KV Arquitetos Associados, para falarmos um pouco mais sobre a revisão do Plano Diretor de São Paulo e sobre a aprovação da Lei de Zoneamento do Estado de São Paulo. Muito obrigada por participar dessa conversa. Quais foram as principais mudanças da revisão do Plano Diretor de São Paulo? Olá, Fernanda. Primeiro eu queria agradecer o convite a você e ao GRI. Bom, o plano diretor que foi aprovado em julho desse ano, a revisão do plano diretor, ele trouxe alguns grandes pontos importantes, né? Eu citaria alguns deles que são a possibilidade de usar a cota de solidariedade em qualquer terreno, independente da área construída, da área computável, né? Até então, você tinha que ter um empreendimento com mais de 20 mil metros quadrados de área computável. Agora, independente disso, você consegue, e a área que você ganha de potencial construtivo adicional, que era de 10%, aumentou para 20%. Na prática, isso significa o quê? Que todos os terrenos você consegue implantar 20% a mais de coeficiente de aproveitamento. Claro que pagando ou construindo HIS atendendo às exigências da cota de solidariedade. Esse é um ponto. Um outro ponto é a flexibilidade de produto que se deu pela possibilidade de flexibilidade de alteração da cota de terreno. Então, em ZEU, você não fica mais amarrado a fazer aquela quantidade de áreas de unidades mínimas que acabava dando uma área média de unidade, você consegue compor com outras configurações de produtos, desde que você isso vai incidir num custo de outorga diferente. E o cálculo de vagas, ele é feito de que forma, né? Tem a questão dos 30 metros, como que ficou definido? Ele tem uma regra assim que se o empreendimento ele tem que optar se ele vai adotar um cálculo por unidades, desde que a unidade tenha ao menos uma certa metragem, né, 30 metros quadrados de área computável, ou se ele vai ser calculado pela área total privativa. E aí até uma dúvida, se é calculada pela área privativa do empreendimento ou de cada unidade. E aí seria um cálculo de uma vaga a cada 60 metros quadrados de área privativa. Então, por exemplo, se você tiver apartamentos de 120 metros, você poderia ter 2 vagas, sem precisar recorrer àqueles recursos de ter um apartamento pequeno e um grande, né? Isso deu uma flexibilidade de produto e trouxe o que o plano diretor queria, que era reduzir a quantidade de estúdios saindo no mercado. Outros pontos importantes foram o HIS e HMP extremamente incentivados, você consegue adicionar potencial a eles, né? Você tem um potencial 4 no ZEU, você pode construir mais uma vez de HMP, 2 vezes de HIS e a possibilidade de locação da unidade. Então, você consegue comercializar para o investidor. O ponto interessante agora, né, na revisão do plano diretor, é que, de fato, eles trouxeram o que é destinação da unidade HIS, que anteriormente não tinha definido se era alienação ou locação. Claro que ainda depende de regulamentação, né, da lei, como que vai ser a expedição da certidão, como que vai funcionar essa locação, para o destinatário final HIS, enfim. Mas é um ponto muito interessante. Exatamente. E outro ponto, o mais debatido, mais discutido, é a possibilidade de expansão dos eixos. Expansão ou exclusão, né? Inclusão de quadras ou exclusão. E no raio de 700 metros das estações de metrô, nas faixas de 400 metros das linhas de corredor de ônibus. Isso moveu muito burburinho, Teve uma mudança aí no mercado imobiliário, que agora querem comprar cada vez mais terrenos nessas áreas, né, para incentivar também o HIS, HMP. Mas isso também depende agora da aprovação da Lei de Zoneamento, né, que está em fase de aprovação na Câmara de São Paulo. Como que você visualiza essa alteração da Lei de Zoneamento? Como que está esse andamento? O zoneamento tende a ser aprovado até o final do ano. Acabou de sair um mapa indicando quais seriam as quadras incluídas nos eixos, quais seriam as excluídas. Isso daí, na verdade, era o que o mercado todo estava esperando. Muita gente com expectativa de que suas quadras fossem incluídas. Alguns casos de quadras excluídas que têm terrenos com processos de aprovação em andamento ou já adquiridos para fazer incorporação. Então, a gente está num momento complexo, é um momento que
tem um novo plano diretor que trouxe incentivos que até em alguns casos projetos que já estavam em andamento, ou há um interesse de mudar projetos, né, para absorver os novos incentivos desse plano diretor, e de repente a gente tem aí chegando um zoneamento que vai trazer umas surpresas que podem pegar o empreendedor aí né? A gente tem alguns pontos importantes que talvez mudem, né? Além das exclusões de quadras, que é uma situação bem complexa, né, para quem comprou um terreno considerando essa premissa, a restrição do uso NR 112, que são serviços de moradia, que são aquelas unidades que estão, tipo flat, que estão sendo consideradas nos empreendimentos para usar o incentivo de NR, né, que é uma área incentivada que você ganha a mais. Muitos terrenos foram comprados com essa premissa, estão em negociação no momento. De certa forma, esse incentivo ele precifica o valor da terra. E a hora que esse incentivo muda, né, você cria uma situação complexa, né? O desejo seria já escriturou, por exemplo, né? E aí o incorporador não pode devolver aquele terreno e vai ter que seguir com um projeto que talvez a viabilidade não vá fechar. Então, atualmente, os incorporadores estão preferindo já protocolar um projeto para aprovação e não esperar a aprovação da lei de zoneamento, né? Sim, esse é um momento de corrida para protocolar projetos. Isso aí aconteceu no último zoneamento também. Terrenos em negociação já precisa avançar para protocolar. Tem alguns projetos que esperam ter ganhos com zoneamento. Por exemplo, quando você amplia a ZEU, né? Mas ninguém está comprando terreno com essa premissa de que vai ser ampliado. Você pode ter cláusulas resolutivas na negociação. Aliás, é algo extremamente recomendável, né? Nesse momento de incerteza. Legal. E como você visualiza, então, nesse processo de limbo que a gente está, né, até a aprovação da lei de zoneamento, aprovação de novos projetos? A prefeitura está demorando ainda mais para aprovar projetos, está demorando o tempo atual, o prazo usual, na verdade? Eu acho que tem muitas dúvidas ainda nessa nova lei, no plano diretor e ainda mais com o que vem no zoneamento. Mas projetos sendo protocolados nesse momento já esbarram nas questões que são incógnitas do plano diretor. E eu acho que essas dúvidas existem tanto para os empreendedores, para os arquitetos e para os técnicos da prefeitura. Então, enquanto não tiver uma uniformidade de entendimento, eu acho que esses processos vão ser morosos e demorar para caminhar. Legal. Muito obrigada, Daúde, por participar desse bate-papo. Agradecemos ao GRI também por essa oportunidade e até breve. Muito obrigado, Fernanda, e a todos que estão nos assistindo.